A história de Jeú não é para os de coração fraco. Imagine receber uma missão divina que envolve derrubar um rei, exterminar uma dinastia e erradicar um culto inteiro. Parece enredo de um épico de Hollywood, mas essa é a realidade da Bíblia. Jeú, um comandante destemido, foi escolhido para executar a vingança divina contra a casa de Acabe. Seu nome se tornaria sinônimo de juízo de Deus, mas será que seu zelo foi o bastante? Israel estava em ruínas espirituais. A idolatria havia dominado o povo, com Jezabel e seus sacerdotes de Baal espalhando suas falsas doutrinas. Em meio a esse caos, Jeú surge como um instrumento do juízo divino. Sua história, repleta de sangue e justiça, nos faz refletir sobre como Deus levanta líderes para restaurar sua vontade, mesmo que de forma radical. O profeta Eliseu, sucessor de Elias, recebeu a ordem de ungir Jeú como rei. Essa unção não era apenas simbólica, era um chamado para executar o plano divino. E assim, começa a jornada de um homem que passaria a espada sem hesitar. Mas será que eliminar inimigos era o suficiente para garantir um reinado fiel ao verdadeiro Deus? Essa história não é apenas sobre um rei sanguinário, mas sobre como Deus age para corrigir os rumos de sua nação. Jeú é um exemplo de zelo, mas também de imperfeição. Muitos conhecem Elias e Eliseu, mas poucos entendem o papel crucial de Jeú na limpeza de Israel. E essa jornada está apenas começando. A origem de Jeú. Jeú não nasceu com uma coroa na cabeça. Ele era um comandante militar, um homem acostumado ao campo de batalha e às estratégias de guerra. Filho de Josafá e neto de Nino, ele cresceu em uma época em que Israel se dividia entre alianças políticas frágeis e uma idolatria crescente. Seu nome significa "O Senhor é Ele", e mal sabia ele que faria jus a esse significado. Enquanto muitos reis eram escolhidos por linhagem, Jeú foi escolhido por Deus por sua coragem e determinação. Ele não era apenas um guerreiro comum, mas um homem de ação, pronto para obedecer às ordens divinas. Sua lealdade era inquestionável, mas será que ele tinha o coração totalmente voltado para Deus? A influência da dinastia de Acabe estava por toda a parte. O povo adorava Baal, e a corrupção espiritual se espalhava como praga. Jeú, como comandante, via isso de perto. Ele testemunhou a degradação de Israel e o peso que a idolatria trouxe para a nação. Mas um chamado inesperado mudaria sua trajetória. De soldado a rei, Jeú não esperava o que estava por vir. Seu destino não era apenas liderar batalhas contra inimigos externos, mas também destruir aqueles que estavam envenenando Israel por dentro. E quando Deus chama, Ele não pergunta se estamos prontos. Ele apenas nos coloca no caminho e espera a ação. A unção de Jeú como rei. A unção de Jeú foi um evento digno de um filme de conspiração. Eliseu, sucessor de Elias, não foi pessoalmente ungí-lo, mas enviou um jovem profeta para cumprir a missão. Esse mensageiro entrou apressado, chamou Jeú em particular e derramou o óleo sobre sua cabeça, declarando que ele seria o novo rei de Israel. Mas a unção veio com um peso gigantesco. Jeú foi escolhido para executar o juízo de Deus contra a casa de Acabe. Não era apenas tomar o trono, mas limpar Israel do pecado, erradicar a idolatria e destruir os que haviam pervertido a fé. Era uma missão de guerra, sangue e justiça. Quando Jeú voltou para seus homens, eles perceberam algo diferente nele. "O que aquele lunático queria com você?" perguntaram. Ele hesitou, mas logo revelou a verdade: "O Senhor me ungiu rei sobre Israel." A reação foi imediata. Os soldados colocaram seus mantos no chão, como um tapete real, e tocaram as trombetas. A revolução começava ali. Ser ungido não era suficiente. Era preciso agir. Deus deu a Jeú uma missão clara, mas seria ele capaz de cumpri-la completamente? Ou, como muitos antes dele, acabaria desviando o propósito divino em favor de seus próprios interesses? Essa era a grande questão. O reino corrompido pela idolatria. Israel já não era mais o povo fiel que Moisés guiou pelo deserto. O culto a Baal havia se tornado tão comum que até os reis incentivavam suas práticas. Jezabel, a rainha infame, transformou Israel em um centro de idolatria, promovendo sacrifícios e perseguições contra os profetas do Senhor. A dinastia de Acabe afundou a nação em pecado.
Sacerdotes pagãos governavam templos, o povo participava de rituais abomináveis e a aliança com Deus parecia apenas uma lembrança distante. Eliseu e os poucos fiéis que restavam clamavam por justiça, mas parecia que o mal tinha vencido. Quando Deus levantou Jeú, não foi apenas para substituir um rei, mas para arrancar o mal pela raiz. Essa era uma guerra espiritual travada com sangue e espada. O tempo da misericórdia havia passado, e o juízo divino se aproximava como uma tempestade devastadora. Muitos reis falam de mudança, mas poucos têm coragem de pagar o preço por ela. Jeú recebeu um chamado brutal: trazer justiça com as próprias mãos. O problema é que, quando se entra no caminho da vingança, é difícil saber onde parar. O golpe de estado contra Jorão. Jeú não perdeu tempo. Montado em seu carro de guerra, ele cavalgou ferozmente em direção a Jezreel, onde Jorão, filho de Acabe, reinava. O rei estava ali se recuperando de ferimentos de guerra, sem imaginar que o juízo divino estava a caminho. Sentinelas avistaram Jeú se aproximando e alertaram Jorão. O rei, desconfiado, enviou mensageiros para perguntar: "Você vem em paz?" Jeú, impiedoso, respondeu: "Que paz pode haver, enquanto a idolatria e a feitiçaria de sua mãe Jezabel continuam?" Ao perceber o perigo, Jorão tentou fugir. Mas não havia para onde correr. Jeú ergueu seu arco, mirou e disparou. A flecha atravessou o coração do rei, e seu corpo foi lançado no campo de Nabote, cumprindo a profecia de Elias. O sangue da injustiça finalmente encontrou seu preço. A morte de Jorão foi apenas o começo. A casa de Acabe estava sentenciada, e Jeú não descansaria até que cada vestígio dela fosse apagado de Israel. Mas o que acontece quando um homem toma para si a missão do juízo divino? A morte de Jezabel. Jezabel não era uma rainha comum. Ela não apenas manipulava reis, mas dominava Israel com seu culto a Baal. Quando soube da chegada de Jeú, não fugiu nem se escondeu. Em vez disso, pintou os olhos, arrumou os cabelos e se posicionou à janela para enfrentá-lo. Seu tom foi sarcástico. "Você vem em paz, Zimri, assassino de seu senhor." Comparar Jeú a Zimri, um traidor que morreu sem glória, foi uma tentativa de miná-lo. Mas Jeú não se abalou. Ele olhou para os servos de Jezabel e ordenou: "Joguem-na." Sem hesitar, os eunucos obedeceram. O corpo da rainha despencou, atingindo o chão com violência. Jeú passou por cima dela com sua carruagem, indiferente ao destino daquela que perseguiu os profetas do Senhor. Quando finalmente mandaram enterrá-la, quase nada restava. Os cães haviam devorado seu corpo, cumprindo exatamente o que Deus havia profetizado. A queda de Jezabel não foi apenas a morte de uma rainha. Foi o fim de uma era de idolatria desenfreada. Mas Jeú ainda tinha mais uma missão a cumprir: eliminar toda a descendência de Acabe. A extinção da descendência de Acabe. O reinado de Acabe estava morto, mas sua descendência ainda representava uma ameaça. Jeú precisava garantir que nenhum de seus filhos ou parentes próximos tentasse reivindicar o trono. E foi assim que ele ordenou a execução dos 70 filhos de Acabe. A ordem foi dada aos líderes da cidade: "Se vocês estão do meu lado, tragam as cabeças dos filhos de Acabe até mim." O medo tomou conta, e os líderes não ousaram desafiar Jeú. No dia seguinte, 70 cabeças foram entregues em cestos. Para consolidar seu poder, Jeú fez questão de mostrar ao povo: "Vocês veem essas cabeças? Eu matei Jorão, mas quem matou esses foram vocês." Deus cumpriu sua palavra. Jeú entendeu que não bastava tomar o trono, era preciso eliminar qualquer sombra da dinastia anterior. Porém, o poder corrompe, e a linha entre justiça e vingança pode se tornar tênue. Jeú estava seguindo a ordem de Deus, mas até onde essa sede de sangue o levaria? O massacre dos sacerdotes de Baal. A idolatria em Israel não se resumia apenas à dinastia de Acabe. O culto a Baal ainda tinha força, e Jeú sabia que não poderia permitir que ele continuasse. Mas, em vez de um confronto direto, ele arquitetou um plano. Ele convocou todos os adoradores de Baal para uma grande celebração. "Acabe serviu a Baal um pouco, mas eu servirei muito mais", anunciou. Animados, os seguidores de Baal lotaram o templo.
Nenhum deles suspeitava que estavam caindo em uma armadilha. Quando todos estavam reunidos, Jeú ordenou que as portas fossem trancadas. Então, deu a ordem fatal: matem todos. Que ninguém escape. A chacina foi total. O templo de Baal foi manchado de sangue e se tornou o túmulo de seus seguidores. Com esse golpe final, Jeú erradicou o culto a Baal de Israel. Mas, mesmo depois de tanto zelo, ele ainda manteria um pecado que comprometeria seu reinado: a transformação do templo de Baal. Para garantir que o culto a Baal nunca mais fosse restaurado, Jeú tomou uma decisão drástica. O templo que antes servia para a adoração de um falso deus foi profanado da pior forma possível. Ele ordenou que fosse transformado em um lugar de desprezo. A Bíblia menciona que o templo foi reduzido a escombros e convertido em um banheiro público. Era a humilhação final para um culto que enganou o povo por gerações. A destruição física simbolizava algo maior: o fim da influência espiritual de Baal em Israel. O que antes era um lugar de sacrifícios pagãos agora era visto com desprezo. Jeú queria deixar claro que a idolatria nunca mais teria espaço em sua terra. Mas mesmo depois de tantos feitos grandiosos, Jeú não era um homem perfeito. Sua obediência foi parcial, e essa escolha definiria o restante de seu reinado. O reinado de Jeú. Jeú governou Israel por 28 anos. Deus reconheceu seu zelo e lhe prometeu que seus descendentes ocupariam o trono por 4 gerações. Foi uma recompensa significativa, mas não uma aprovação irrestrita. Apesar de sua devoção em erradicar Baal, Jeú manteve os bezerros de ouro instituídos por Jeroboão. Ele eliminou uma forma de idolatria, mas permitiu outra. Sua fidelidade a Deus era parcial, e isso teve consequências. Durante seu reinado, Israel começou a perder território para inimigos como a Síria. Deus permitiu que o reino fosse enfraquecido porque Jeú não seguiu os mandamentos por completo. O zelo que ele demonstrou no começo não se manteve até o fim. Isso nos lembra que começar bem é importante, mas terminar bem é essencial. Será que Jeú entendeu isso tarde demais? O fracasso de Jeú na restauração espiritual. Jeú mostrou coragem, estratégia e zelo. Mas a obediência incompleta ainda é desobediência. Ao permitir os bezerros de ouro, ele falhou na total restauração de Israel. Mesmo os líderes mais fortes podem cometer erros quando deixam compromissos pela metade. Jeú poderia ter conduzido Israel de volta ao Senhor, mas escolheu apenas parte do caminho. Isso nos ensina que não basta eliminar o mal, é preciso preencher o espaço com o bem. Sua história nos mostra que Deus honra a obediência, mas também cobra compromisso total. A pergunta que fica é: será que estamos dispostos a seguir até o fim? A trajetória de Jeú é um lembrete poderoso de como Deus levanta instrumentos para cumprir sua justiça. Ele foi ungido para executar juízo contra a casa de Acabe e erradicar a idolatria de Baal. Sua coragem e determinação foram inegáveis, mas sua história não termina como um exemplo perfeito de fidelidade. O zelo inicial foi forte, mas a obediência parcial impediu que seu legado fosse completamente aprovado por Deus. Quantas vezes começamos algo com entusiasmo, mas deixamos pelo caminho a parte mais difícil? Jeú exterminou um mal, mas permitiu outro. Derrubou Baal, mas manteve os bezerros de ouro. Isso nos ensina que não basta eliminar os pecados evidentes, é preciso limpar completamente o coração. Deus busca servos que não apenas combatam o erro, mas que permaneçam firmes na verdade até o fim. A história de Jeú é cheia de lições sobre liderança, obediência e zelo. Mas também é um alerta sobre como até aqueles que começam bem podem perder o propósito se não permanecerem totalmente fiéis. Seu exemplo nos faz refletir: será que estamos servindo a Deus de maneira completa, ou apenas até onde nos convém? Afinal, a obediência incompleta pode nos afastar da plena bênção divina. Se essa história impactou você, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Juntos, podemos aprender mais sobre as grandes lições da Bíblia e fortalecer nossa fé. E lembre-se, Deus não quer apenas guerreiros destemidos, mas corações totalmente entregues à sua vontade. Você está pronto para esse compromisso?